Olá, pessoal. Continuando a conversa sobre a fisiologia do sistema muscular, especificamente sobre o músculo estriado esquelético, nós terminamos o vídeo anterior nesta figura em que vocês observam, né? O objetivo era localizar a miofibrila, que é a unidade contrátil da fibra muscular, e mostrar para vocês que esta miofibrila, para que a gente pudesse entender como acontece o processo de contração, ela foi toda mapeada, digamos assim, né? E as suas estruturas receberam nomes, assim como as suas regiões, ou determinadas regiões identificadas, também receberam nomes, tá? Então, isso, com essa nomenclatura toda, a gente consegue, então, digamos assim, esquematizar o processo de contração e, consequentemente, estudar e entender melhor como acontece esse processo de contração, tá? Hoje, a gente vai falar especificamente da parte da estimulação nervosa, do controle nervoso da contração da fibra estriada esquelética, tá? E vocês, vendo essa figura, vocês já conseguem identificar o que ela está mostrando para vocês, né? Desde o início eu tenho dito, não se pode pensar na contração da musculatura sem pensar em que todo o processo inicia com um estímulo nervoso, tá? E é isso que deixa eu pegar minha caneta, e é isso que essa figura está mostrando para vocês, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que ele chamou de potencial de ação do sistema nervoso central, ou seja, é um estímulo nervoso, né? Aquele neurônio motor somático que veio lá da medula espinhal, né? O terminal axônico chega aqui e faz sinapse com a fibra estriada esquelética, né? Cada fibra estriada esquelética tem um terminal axônico ali, um axôniozinho fazendo sinapse, certo? Muito bem. E aqui, nesse gráfico aqui em cima, ó, ele está mostrando para vocês, né, o neurônio polarizado, menos 70 milivolts, né, este neurônio aqui, obviamente, né, o neurônio motor somático. No momento em que esse neurônio é estimulado, ocorre uma despolarização do neurônio, ou seja, o neurônio agora está estimulado, certo? Vai liberar neurotransmissores aqui nesta sinapse, né, que é a sinapse neuromuscular, certo? Estes neurotransmissores que foram liberados aqui na sinapse neuromuscular vão se ligar aos seus receptores no sarcolema, que nada mais é do que eu já falei sobre isso, né? O sarcolema é a membrana plasmática da fibra muscular, tá? E é no sarcolema, evidentemente, que estão localizados os receptores para este neurotransmissor. Tá? E que neurotransmissor é esse, professor? Acetilcolina, o neurotransmissor liberado na sinapse neuromuscular é a acetilcolina. Liberou a acetilcolina, estimula a contração. Parou de liberar acetilcolina, ocorre o relaxamento do músculo, certo? E na medida em que esta fibra muscular, né, estava relaxada, a milivoltagem no interior. Mas aqui no músculo também tem milivoltagem, professor? Também. Né? A fibra muscular também é uma célula excitável, digamos assim, certo? Então, quando a fibra muscular está em repouso, quando o músculo está em repouso, a milivoltagem no interior das fibras musculares é de menos 90 milivolts. Menos 90 milivolts, certo? E vejam a relação, então, entre essas duas figuras aqui, ó.
né? Vocês podem ver também esta mesma relação mostrada na figura bem abaixo. Que relação, professor? Exatamente o que eu vou falar agora. No momento em que ocorreu o estímulo nervoso, que o neurônio foi ativado, certo? E liberou neurotransmissores, ou seja, liberou acetilcolina na sinapse neuromuscular, logo em seguida o que acontece? Uma despolarização da fibra muscular, ou seja, um estímulo da fibra muscular, ou seja, uma estimulação da contração da fibra muscular. Então, vejam que, se vocês compararem aqui as duas curvas, evidentemente, ó, vocês conseguem ver aqui que a curva da contração muscular ocorre um pouquinho depois, logo após, da curva de estímulo nervoso, ou seja, ocorre o estímulo nervoso, libera acetilcolina, logo em seguida a fibra contrai, certo? É óbvio isso, né? E é isso que essa figura está querendo mostrar para vocês, fazendo uma relação entre o estímulo nervoso e o estímulo de contração, ou seja, o estímulo nervoso, né, estimula a contração da fibra muscular, tá? E repito, chama atenção de novo, uma fibra muscular em repouso, ela está em menos 90 milivolts. Quando ela recebe acetilcolina, ela despolariza, ou seja, ela recebe o estímulo nervoso, né? Ela se enche de sódio e aí ela vai ficando menos negativa, e dependendo da quantidade de neurotransmissores que se ligaram aos seus receptores, dependendo do número de canais de sódio que se abrem no sarcolema e dependendo da quantidade de sódio que entra, né, quanto mais neurotransmissor liberar, mais sódio vai entrar na fibra. Quanto mais sódio entrar na fibra, mais forte vai ser a contração muscular. Porque vocês sabem, né? Nós temos graduações de contração muscular. Nós podemos contrair um músculo com muita força, com menos força, com quase nada, enfim. Isso depende do estímulo nervoso, certo? Muito bem. E depois que cessa o estímulo nervoso, então, né, este neurônio começa a sofrer uma repolarização, e na medida em que o neurônio se reorganiza, né, que ele está repolarizando, mesma forma, dali a pouco tempo, a fibra muscular também, né, para de receber neurotransmissores, acetilcolina, e ela sofrerá uma repolarização, ou seja, voltará daqui a pouco tempo a estar em menos 90 milivolts novamente, ou seja, polarizada, ou seja, em repouso, ou seja, relaxada, né? Uma fibra muscular em repouso, entenda-se, relaxada, certo? Tá bem? Então, esta figura tem esse objetivo, né? Fazer a relação do estímulo nervoso com a contração muscular. Na próxima figura, pessoal, nós vamos dar um zoom, né? Vamos ter um foco maior aqui, ó, na sinapse neuromuscular, tá? É isso que a gente vai ver na próxima figura. Deixa eu passar aqui. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Esta figura mostra para vocês o neurônio, né? Terminal axônico aqui do neurônio motor somático, certo? Esses quadradinhos vermelhos que vocês estão vendo aí é a acetilcolina, né? É uma forma de representar a acetilcolina, é essa aqui, ó, AC, o A maiúsculo, o C maiúsculo e o H minúsculo. Essa é a sigla, digamos assim, ou a abreviatura de acetilcolina, que vocês já sabem é o neurotransmissor deste tipo de sinapse, da sinapse neuromuscular, tá? Então, essa figura mostra para vocês, e aqui embaixo representada a fibra muscular, né? Ali com os filamentos
um filamento grosso, ou filamento espesso, e o filamento fino, ou seja, as miosinas formando filamento espesso e as actinas formando filamento fino. Além dessas duas proteínas, né, miosina e actina, que eu já disse para vocês são as proteínas contráteis, aparece também um outro grupo de proteínas, que são as proteínas regulatórias, né, que são a tropomiosina e a troponina. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais da função dessas duas proteínas chamadas proteínas regulatórias. Regulatórias porque elas regulam, digamos assim, o processo de contração. Tá? E também mostra para vocês, esta figura, um segundo momento aqui. Tá? Então, eu chamo a atenção de vocês que a figura mostra o momento 1, em que a fibra está relaxada, e o momento 2, que mostra a fibra contraindo. Tá? Então, nós temos dois momentos mostrados nesta figura. Em cima, a fibra ainda relaxada, e embaixo já a fibra contraindo, sofrendo o processo de contração. Tá? Então, quando a fibra muscular, o músculo, está relaxado, pessoal, o que não está acontecendo? Bom, não está acontecendo liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Tá? O que mais? Bom, se não tem acetilcolina sendo liberada, os canais para íon sódio, aqui no sarcolema, estão fechados. Outro detalhe, vocês estão vendo aqui, ó, o retículo sarcoplasmático, que eu disse para vocês no vídeo anterior, que é um grande reservatório de cálcio intracelular. Né? O cálcio que está dentro da fibra está, na verdade, no interior do retículo sarcoplasmático. Né? E esses pontos verdes aqui, os pontinhos verdes, estão representando o íon cálcio. Tá? Então, vocês podem ver que o íon cálcio está armazenado dentro do retículo sarcoplasmático. E ainda caracteriza uma fibra relaxada o fato das pontes cruzadas estarem fracas. Como assim, professor? Ponte cruzada fraca. Isso. As pontes cruzadas são aqueles pontos de contato entre a cabeça da miosina e as actinas. Vocês estão vendo ali que existe um pequeno espaço, né, entre as cabeças da miosina e os filamentos finos ali, as actinas, certo? E que esse espaço está sendo ocupado, ó, vou passar aqui na caneta, ó, este espaço está sendo ocupado pela tropomiosina. Vocês estão vendo ali, aqui é a mesma forma, ó, vocês estão vendo que entre a actina e a miosina tem uma tropomiosina localizada ali, ó, no meio, né, entre a actina e a miosina. Estão vendo? Aqui, ó. Certo? Então, isso caracteriza a fibra relaxada. A tropomiosina, que é uma proteína regulatória, localizada, se colocando entre a miosina e a actina. Certo? Vocês vão ver depois que no momento da contração, a tropomiosina ela é deslocada e a miosina e a actina, né, elas estão se tocando. Isso no momento da contração. No momento do relaxamento, não. Existe um espaço entre a cabeça da miosina e as actinas. E esse espaço que existe é ocupado pela tropomiosina, que também é uma proteína, repito, né? É uma proteína regulatória. Ainda aparece aqui, como eu havia dito, esta segunda proteína regulatória, que é a troponina, ó, que está representada aqui, deixa eu trocar de cor, né? Está representada aqui por essas bolinhas amarelas. Aqui tem uma troponina. Vejam que a troponina, ó, ela está em contato íntimo aqui com a tropomiosina. Tá? E esta troponina, ela tem um receptor para íon cálcio. O cálcio vai se ligar na troponina daqui a pouco.
Por enquanto, não, porque o cálcio está lá dentro do retículo sarcoplasmático, né? O íon cálcio, certo? Mas daqui a pouco, o íon cálcio vai ser liberado do retículo sarcoplasmático e ele vai se ligar aos seus receptores aqui na troponina, certo? E vocês vão ver que quando o cálcio se ligar na troponina, essa troponina vai empurrar a tropomiosina, ela desloca a tropomiosina, e aí a tropomiosina desocupa ali aquele espaço entre a cabeça da miosina e as actinas, e aí elas podem se encostar, né, se aproximar, tá? Então, nesta parte de cima, vocês estão vendo o que eu chamei de momento 1, ou seja, o que está acontecendo, qual é a realidade dentro da fibra e dentro lá nas miosinas, né, também, da fibra relaxada, do músculo relaxado, tá? Agora, a gente vai começar a ver o processo de contração. E a primeira coisa que acontece para que haja contração é o estímulo nervoso chegando aqui. Ou seja, a liberação da acetilcolina, né? Aqui os quadradinhos vermelhos, ó, acetilcolina sendo liberada na fenda sináptica. Opa, então agora o negócio está mudando. E é isso aí, não tinha acetilcolina sendo liberada, agora tem. Aonde a acetilcolina vai se ligar? Vai se ligar aos seus receptores que estão na membrana plasmática, ou seja, no sarcolema. Então, aqui eu estou representando a acetilcolina se ligando aos seus receptores. Muito bem. Quando a acetilcolina se liga aos seus receptores, o que, que acontece? Acontece a abertura de canais para íon sódio. Né? Mesma coisa que aconteceu no neurônio, quando o neurônio foi lá estimulado, lá na fisiologia do sistema nervoso, acontece aqui, ou seja, se abrem canais para íon sódio e começa a haver uma entrada de íon sódio na fibra. Né? Ou seja, há uma invasão de íon sódio no sarcoplasma, que é o citoplasma da fibra muscular. Tá? Então, começa a entrar íon sódio aqui, ou seja, a fibra muscular começa a despolarizar. Até agora ela estava em menos 90 milivolts, agora ela está menos 89, menos 88, menos 85, ela está subindo, né? Está ficando menos negativa porque está entrando íon sódio aqui. Muito bem. Qual é a função deste íon sódio? O que esse íon sódio vai fazer quando ele entra na fibra muscular? Agora, a gente passa para a figura, na parte de baixo da figura aqui, ó. Eu vou colocar um íon sódio aqui. Tá? O íon sódio entrou na fibra, ou seja, invadiu ali o sarcoplasma. Tá? E agora eu vou começar a falar do íon sódio. Então, vou passar para a parte de baixo da figura. Muito bem. Vocês vejam, só um detalhe, que essas duas figuras, elas se complementam, né? Tanto é verdade que o número 2 está aqui, ó, e o número 3 já aparece aqui embaixo, ou seja, ela é uma continuação, tá? E é exatamente o que eu estou tentando fazer. Então, quando o íon sódio entra na fibra muscular, o que ele estimula? Ele estimula a saída, a abertura de canais para íon cálcio, no retículo sarcoplasmático e a saída do cálcio. Aqui vocês estão vendo, ó, o cálcio saindo de dentro do retículo sarcoplasmático. É isso que o sódio estimula. O cálcio estimula, o sódio estimula a saída do cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma. Ah, agora vocês estão vendo, ó, o íon sódio foi liberado aqui no sarcoplasma. Certo? Muito bem. E qual é a função do íon cálcio? O que o cálcio vai fazer quando ele sai do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma? O cálcio vai se ligar na troponina. Vocês estão vendo aqui, ó, os íons cálcio se ligando nas troponinas, certo?
e ao se ligarem nas troponinas, né, o cálcio se liga na troponina, forma esse complexo, né, cálcio-troponina, e isso faz com que a tropomiosina seja empurrada para o lado, seja deslocada, certo? Liberando o sítio de ligação actina-miosina. E aqui vocês conseguem ver, ó, né, eu vou colocar aqui, a cabeça da miosina agora se encostando em contato íntimo com as actinas. E isso aconteceu porque a tropomiosina foi deslocada. Ela estava entre a actina e a miosina, agora ela não está mais. E isso faz com que as miosinas se encostem nas actinas, como vocês estão vendo aqui, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, ficou ruim, mas como vocês estão vendo aqui, e também aqui, enfim, nesses 4 pontos aí, né? Miosina e actina encostadas. Nesse exato momento, existe um ATP ali na cabeça da miosina, esse ATP vai ser hidrolisado, liberando o ADP mais PI, né, que é a energia, e a região de dobra da miosina se movimenta, certo? E as cabeças da miosina fazem esse movimento aqui, como se fossem pessoas remando, né? Como se fosse um remador ao mesmo tempo. E aí vocês estão vendo a flechinha aqui, ó, representando a movimentação da cabeça da miosina, certo? Está fazendo esse movimento aqui. E isto, pessoal, esses movimentos aqui, ó, das cabeças da miosina, né, das regiões de dobra da miosina e, consequentemente, da cabeça da miosina, fazem com que os filamentos finos deslizem sobre os filamentos espessos. É o que vocês estão vendo representado aqui, ó. Esse deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos, tá, fazem com que os sarcômero encurte. Aqui está representado um disco Z, ó, enquanto a fibra estava relaxada. Agora que a fibra está contraindo, ó, o disco Z já aparece aqui. Portanto, ele está mais próximo do outro disco Z, que também está fazendo o mesmo movimento. Ou seja, o sarcômero, que enquanto a fibra estava relaxada, o sarcômero estava mais comprido, agora que a fibra está relaxando, a fibra está encurtando, o sarcômero está encurtando, ou seja, os discos Z estão se aproximando um do outro, o sarcômero está ficando mais curto, certo? Então, observando isso, foi que se desenvolveu a teoria, e até algumas décadas atrás a gente não conhecia, né? Mas foi desenvolvida essa teoria do deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos. Isso explica o encurtamento do músculo quando ele contrai, certo? E todo esse processo inicia com a chegada da acetilcolina, que é o neurotransmissor, se ligando aos seus receptores ali no sarcolema, abrindo canais para íon sódio, o íon sódio entrando na fibra, liberando o íon cálcio do retículo sarcoplasmático, o íon cálcio se ligando aos seus sítios de ligação na cabeça na troponina, a troponina deslocando a tropomiosina, as pontes cruzadas ficando fortes, certo? Liberando o ATP, hidrolisando o ATP, né? Quebrando o ATP na cabeça da miosina e liberando energia. E essa energia é utilizada pela região de dobra da miosina para que a cabeça da miosina faça esse movimento aqui e o sarcômero encurte. Certo, pessoal? Então, essa liberação de ATP é liberação de calor, né? E isso explica, isso é termogênese, né? Certo? Isso é produção de calor durante o exercício físico, certo? Tá bem? Então, esse é o processo de contração da fibra estriada esquelética. Evidentemente
que eu não espero que só nessa minha fala aqui, de poucos minutos, vocês entendam todo esse processo, né? Mas uma ideia do que acontece dentro da fibra, vocês podem ter, né? Vocês podem ter, agora já tem, vendo essa figura, ouvindo o que eu falei, né? Dando mais uma estudada, vocês vão entender, tá, agora eu tenho uma noção do que acontece, do que está acontecendo nos meus músculos estriados esqueléticos, agora que eu estou fazendo este movimento que é voluntário, certo? Bem? E que começa, portanto, com estímulos nervosos. Deixa eu passar um pouquinho aqui mais adiante. Eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, pessoal, dando um zoom, né, naquelas pontes cruzadas, vocês conseguem ver aqui, ó, a fibra relaxada, né? Vocês podem ver que a tropomiosina está entre, né, essa fita azul aqui é a tropomiosina, né? Que quando as pontes cruzadas estão fracas, ou seja, que o músculo está relaxado, como vocês estão vendo ali em cima, ó, o músculo relaxado, né? As pontes cruzadas estão fracas, ou seja, a tropomiosina está entre a actina e a miosina, a cabeça da miosina, certo? Já aqui na figura embaixo, quando o músculo está contraindo, né? Já houve a liberação de acetilcolina na sinapse, já chegou a acetilcolina nos seus receptores, já abriu o canal para íon sódio, o sódio já entrou, já liberou cálcio do retículo sarcoplasmático, o cálcio já está chegando aqui, se ligando na troponina, ó, certo? A troponina já deslocou a tropomiosina, e já as cabeças de actina agora já estão encostadas as cabeças de miosina já estão encostadas nas actinas, certo? Já houve hidrólise do ATP, já liberou ADP e PI, ou seja, o PI já foi liberado, já liberou energia, a região de dobra já fez esse movimento e a cabeça da miosina não está mais em 90 graus em relação à actina, como estava aqui, ó. Agora já está aqui em 45 graus, ou seja, já está havendo, como mostra essa flecha aqui, ó, o deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos, ou seja, o sarcômero já está encurtando, certo? Então, essa figura, ela detalha mais o que está acontecendo ali na região de dobra, né? Aqui em cima, a região de dobra, pontes cruzadas fracas. Aqui embaixo, pontes cruzadas fortes, acontecendo contração, tá? Vocês vão ouvir falar disso, ou já ouviram também na histologia. Então, vocês vão adicionar o que vocês ouvirem lá com o que vocês estão ouvindo aqui. E esta figura, pessoal, mostra para vocês, à direita aqui, ó, cortes histológicos de 2 momentos, e aqui à esquerda, a representação esquemática desses 2 momentos. Que 2 momentos? Momento 1, músculo relaxado. Momento 2, músculo contraído. Aqui vocês estão vendo o sarcômero. O que é o sarcômero? Aquela região da miofibrila entre 2 discos Z. O músculo relaxado, vocês estão vendo aqui, ó, o sarcômero com este comprimento. O músculo contraído, vocês estão vendo o sarcômero bem menor, certo? Os 2 discos Z se aproximaram. Por quê? Porque houve o deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos. Aqui, no corte histológico, mesma coisa. Ó. Um disco Z. Aqui ele chamou de linha Z. Não, mas é a mesma coisa. Aqui, disco Z e disco Z, ou seja, houve um encurtamento do sarcômero, porque os filamentos finos deslizaram sobre os filamentos espessos, certo? Tá bem? Então, isso caracteriza, né, que o processo de contração da fibra ocorre por encurtamento do sarcômero, ou seja, por deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos, tá?
certo? Isto explica, então, confirma a teoria do deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos. Eu ainda quero mostrar para vocês hoje que os nossos músculos, ficou fora de ordem, vou usar essa figura aqui, ó. Os nossos músculos estriados esqueléticos, eles têm dois tipos de fibra. Existe a fibra chamada de contração lenta e a fibra de contração rápida, certo? Esta fibra de contração lenta também é chamada de fibra vermelha. E a fibra de contração rápida também é chamada de fibra branca, músculo branco, músculo vermelho, tá? Certo? Esses dois tipos de fibra estão presentes em todos os nossos músculos estriados esqueléticos, tá? E esta proporção de mais fibra lenta ou mais fibra rápida, isso depende do tipo de músculo estriado esquelético, tá? Certo? E isso é algo que varia, esse percentual em determinados músculos, né? Isso varia do homem para a mulher, isso varia dentro do homem e da mulher do ponto de vista genético, tá? De raças. Então, há uma certa variabilidade mas dentro do mesmo indivíduo, né, ou seja, o indivíduo, isto é muito ligado a fatores genéticos, portanto, congênito, né? O indivíduo, ele nasce com uma aptidão para exercícios físicos de mais força ou de mais resistência, graças ao que ele traz, né, do ponto de vista genético, de maior quantidade de fibras lentas ou rápidas em determinados músculos. E é muito difícil tu transformar um tipo de fibra para o outro com exercícios, né? Isso acontece muito pouco. Então, basicamente, isso digamos assim, é congênito, né? A pessoa nasce com essa aptidão graças ao que ele traz do ponto de vista genético. Esse quadro traz para vocês, né, as fibras ainda, né, podem ser classificadas, certo? Como fibras do tipo 1, deixa eu pegar minha caneta aqui, tá? Isso aqui seriam as fibras vermelhas, tá? As fibras vermelhas, também chamado de músculo do tipo 1, umas fibras vermelhas. Vou abreviar aqui. O músculo do tipo 1, certo? São inervadas por neurônios com um diâmetro menor. Elas têm uma alta resistência à fadiga, ou seja, esses indivíduos que têm aptidão para provas longas, por exemplo, as maratonas, né? E competem nesses Ironman, aí, nesse tipo de prova, eles têm um percentual em determinados músculos, principalmente dos membros inferiores, maior de fibras vermelhas. Tá? Essas fibras vermelhas, comparando com outro tipo de fibra, elas têm um suprimento sanguíneo maior, elas têm pouca reserva de glicose, né, na forma de glicogênio, porque elas usam muito o oxigênio, portanto, elas têm um metabolismo aeróbico, elas usam grande quantidade de oxigênio, aqui aparece, né, elas têm uma coloração mais avermelhada, graças à grande quantidade de mioglobina, né, por isso é fácil da gente fazer essa relação, maior aporte sanguíneo, maior quantidade de mioglobina. Mioglobina é uma proteína que existe dentro da fibra que liga oxigênio, então, mais capacidade de armazenar oxigênio, de utilizar oxigênio, metabolismo aeróbico,
certo? E por isso depende menos da quebra de glicose, por isso que tem menos glicose, então tem menos grânulo de glicogênio, certo? Então, é toda uma relação bioquímica que vocês, ao entenderem, né, a parte bioquímica, vocês vão facilmente fazendo essa ligação. Tá? Mioglobina, pessoal, não confundir com hemoglobina. Hemoglobina, digamos que a mioglobina, isso sou eu que estou dizendo, né? Vocês não vão encontrar na literatura, eu só estou falando como figura de linguagem para facilitar o entendimento. A mioglobina e a hemoglobina são proteínas primas, digamos assim. Elas são primas, são parentes, são próximas, mas não são a mesma. Hemoglobina está no sangue. Mioglobina está no músculo. O que elas têm de semelhante? É afinidade com oxigênio, né? A hemoglobina carrega, entre outras coisas que ela faz, ela carrega oxigênio no sangue. A mioglobina está lá no músculo estriado esquelético e ela liga ao oxigênio. Então, elas têm alta relação com o oxigênio, as duas. A mioglobina no músculo e a hemoglobina no sangue. Tá? Tudo bem. E existe ainda a musculatura branca, ou as fibras brancas, que tem um metabolismo anaeróbico, ou seja, elas dependem, né, da quebra da glicose para produzir energia, por isso são capazes de armazenar grande quantidade de grânulos de glicogênio. Estas fibras brancas, elas ainda são divididas em fibras do tipo 2A e fibras do tipo 2B, elas são chamadas de fibras do tipo 2, né? E aí são subdivididas em A e B, certo? Sendo que do tipo 2A seria um intermediário entre as fibras tipo 1 e as fibras do tipo 2B, certo? Eu não vou repetir tudo que está escrito aqui, é autoexplicativo, eu já falei sobre, na primeira coluna da esquerda ali sobre as vermelhas, vocês só vão comparando com as brancas. Né? É importante que vocês saibam que existem esses dois tipos de fibras musculares, estriadas esqueléticas, vermelhas e brancas, especialmente para aqueles que vão se dedicar à área esportiva. Né? É importante que vocês conheçam e saibam que existem esses dois tipos de fibra muscular. O processo de contração é idêntico nos dois, envolve acetilcolina, entrada de sódio, toda aquela história que nós vimos antes. Em algumas, né, esse processo acontece, onde é que está aqui? Força de contração. Aqui, força de contração. Em algumas, esse processo acontece de forma, digamos assim, mais lenta, e em outros, esse processo acontece mais rapidamente e com maior força. Nas vermelhas, esse processo acontece de forma mais lenta e com menos força. Basicamente, o que difere aí é a quebra do ATP, né, o processo de hidrólise do ATP, de liberação desse ATP e tal, que é mais lento na vermelha e é mais rápido na branca, certo? E os indivíduos com maior quantidade dessas fibras, principalmente tipo 2B, branco, né, tipo 2, em determinados músculos, faz com que eles tenham mais força e menos resistência. E aí iriam competir nessas provas rápidas, por exemplo, 100 metros, né? 100 metros rasos, comparando com os vermelhos, que são dessas provas mais longas, tá? Então, é só um detalhe importante que vocês saibam disso, aqueles que tiverem interesse na área esportiva, deem uma aprofundada nesse estudo, tá? Já extrapolamos o tempo, mas eu queria terminar o músculo estriado esquelético nesse vídeo. No próximo, a gente já vai falar da musculatura lisa, tá? Um abraço e até breve, se Deus quiser.